Olá, seja bem-vindo ao canal Caminho Milenar. Bom, meus amigos, o que vocês sabem? Sobre o rei Salomão, conhecido como governante do Reino Unido de Israel, é frequentemente associado à riqueza, poder e principalmente sabedoria. Sua fama ultrapassa os relatos bíblicos, estendendo-se por lendas presentes tanto na tradição judaica quanto islâmica. Essas histórias extraordinárias incluem contos sobre seu controle sobre demônios, animais e outras forças naturais. É intrigante pensar que Salomão, uma figura proeminente na Bíblia, pudesse estar relacionado com entidades consideradas malignas. Ele é amplamente reconhecido por duas características marcantes: sua imensa sabedoria e sua vasta riqueza. Embora houvesse outros ricos em sua época, Salomão destaca-se como o mais sábio entre todos. Sua inteligência não era meramente inata. As Escrituras Sagradas narram que ela foi um dom divino. Após realizar um sacrifício a Deus, Salomão teve um sonho em que o Senhor lhe apareceu, oferecendo-lhe qualquer coisa que desejasse em seu coração. Inspirado pelo exemplo de seu pai, Salomão solicitou a Deus apenas sabedoria para liderar de maneira justa e discernir entre o bem e o mal. Essa escolha agradou a Deus, que se sentiu satisfeito pelo fato de Salomão não ter desejado vida longa, riquezas ou a morte de seus adversários. Como recompensa, Deus concedeu a Salomão a maior sabedoria possível e, adicionalmente, riquezas. O caso mais notável dessa sabedoria é o conhecido julgamento de Salomão, envolvendo a disputa de duas mulheres pela maternidade de um bebê. Salomão propôs dividir a criança ao meio, entregando uma parte a cada mulher. Ao presenciar a reação das mulheres, ele percebeu que uma delas estava disposta a renunciar à sua parte para salvar a vida do bebê. Por meio dessa observação, Salomão identificou a verdadeira mãe da criança. Numerosas histórias ilustram a lendária sabedoria do rei Salomão, amplamente reconhecida na tradição judaica. Uma dessas histórias conta que ele era capaz de compreender as línguas dos animais e dos pássaros, além de identificar a culpabilidade de uma pessoa apenas com um olhar, sem necessidade de um julgamento formal. Uma anedota famosa destaca sua vitória numa disputa de inteligência contra o faraó do Egito. De acordo com essa narrativa, quando Salomão planejava a construção de seu magnífico templo, ele pediu ao faraó que lhe enviasse construtores e arquitetos. O faraó, tentando enganá-lo, enviou homens que, segundo seus astrólogos, morreriam dentro de um ano. Porém, Salomão, com sua perspicácia, rapidamente percebeu a intenção do faraó ao ver o destino dos homens. Em resposta, ele devolveu os homens ao faraó, acompanhados de caixões e mortalhas, os tecidos usados para envolver corpos, sutilmente insinuando que, se o Egito não estava em falta de caixões, esses homens não seriam necessários. Junto com os homens enviados de volta ao faraó, Salomão incluiu uma carta, indicando que não havia necessidade de enviar tantos homens acompanhados de mortalhas. Salomão também era conhecido por sua vida amorosa bastante ativa. Segundo as histórias, o rei tinha 300 esposas e 700 concubinas, que eram, em essência, servas destinadas a ter relações íntimas com ele. No entanto, seu principal problema não foi o número de mulheres, mas o fato de que ele não se limitou a casar apenas com mulheres judias, conforme sua mãe teria preferido. Ao invés disso, suas esposas eram princesas de diversas nações, algo que, segundo se diz, fazia parte de uma estratégia política. Por exemplo, seu casamento com a filha do faraó egípcio visava fortalecer uma aliança política. A Bíblia, no entanto, menciona que muitos desses casamentos foram também motivados por amor. A principal complicação dos matrimônios de Salomão com princesas de diferentes nações foi a introdução de seus deuses pagãos no lar do rei. Esta prática acabou gerando grandes problemas para Salomão, pois ele passou a adorar essas divindades, chegando inclusive a construir locais de culto para elas. Uma dessas deidades era Moloque, um deus cananeu cujo culto tradicionalmente envolvia sacrifícios humanos, inclusive de crianças.
Há relatos de que Salomão chegou a realizar atos extremos, como esmagar insetos em sacrifício a Moloque para obter favores sexuais de uma mulher sunamita. Salomão é também associado a diversos artefatos mágicos, como um suposto tapete voador. Entre esses objetos, o mais notório seria um anel, que, segundo as lendas, lhe permitia dominar espíritos malignos. Esse anel, conhecido como o Selo de Salomão, era frequentemente representado com uma estrela de Davi de 6 pontas. Além do anel, algumas histórias sugerem que Salomão possuía um vaso de bronze com poderes semelhantes. Diversos textos, como o Testamento de Salomão e as Chaves Menor e Maior, discutem temas como astrologia, esoterismo e a relação de Salomão com deuses pagãos e demônios. No final de sua vida, Salomão teria se afastado dos ensinamentos cristãos, voltando-se para as divindades de suas esposas. A história dos demônios se intensifica com a narrativa de um servo atacado por um demônio chamado Órnias, conhecido por sugar a vitalidade e juventude das pessoas. Isso teria levado Salomão a praticar rituais de invocação e proteção. Segundo as lendas, o arcanjo Gabriel deu a Salomão o poderoso anel, que lhe concedia controle sobre demônios e espíritos. Com esse anel, Salomão teria dominado Órnias e se comunicado com Belzebu, o príncipe dos demônios, para obter poder sobre uma legião de almas. A lenda também menciona que Salomão controlava 72 anjos caídos, condenados por desejarem as filhas dos homens. Com tanto poder, Salomão parecia imparável. Após obter controle sobre os demônios, Salomão utilizou essa força maligna para auxiliar na construção do Templo de Salomão, reconhecido como o primeiro em Jerusalém. A conclusão do templo levou ao surgimento de histórias que ligam o rei à maçonaria, sugerindo conexões entre várias lojas maçônicas ao redor do mundo e esses seres espirituais, embora tais alegações nunca tenham sido comprovadas. Entretanto, em um dado momento, Salomão foi traído pelas forças do mal. Textos sagrados judaicos e o livro de Tobias, que aborda origens judaicas, relatam que ele foi enganado pelo rei dos demônios, Asmodeus, que roubou o seu anel do poder e o lançou ao mar para ser consumido por peixes. Os servos demoníacos que antes haviam elevado Salomão à glória, agora se voltaram contra ele. Como consequência, Salomão foi exilado de seu reino, vivendo como um andarilho, percorrendo mais de 600 quilômetros longe de Jerusalém. Conforme narrativas rabínicas antigas, durante sua errância, Salomão encontrou o peixe que havia engolido seu anel. Determinado a libertar seu antigo reino das garras do poderoso rei dos demônios, ele retornou a Jerusalém e invocou o arcanjo Rafael, que depois Asmodeus e preparou o caminho para o sucessor de Salomão. Portanto, esses relatos não devem ser vistos como verdades absolutas, embora sejam fascinantes. Essa relação tem como base em livros apócrifos e tradição judaica e islâmica, assim como no livro do Testamento de Salomão e as Chaves Menor e Maior. Por fim, devemos nos voltar às leis de Cristo e à sabedoria do seu conhecimento baseado na Bíblia Sagrada. Expressando a minha opinião como um admirador dessas lendas, sendo reais ou não, aplico esse estudo para conhecimento de tais tradições fora do nosso habitual. E você? Gostou desse tipo de história? Você já a conhecia? Compartilhe aqui nos comentários a fim de conhecimentos. Se você tem sugestões de histórias misteriosas como essa, compartilhe nos comentários, que estaremos analisando para futuras ideias de conteúdo. Despeço-me por agora, mas nos veremos em breve no próximo vídeo. Se inscreva em nosso canal Caminho Milenar, ative o sininho e fique por dentro dessas histórias intrigantes. Fiquem com Deus e um grande abraço.